Vamos ler Efésios capítulo 6 e o versículo 4, diz assim a palavra de Deus: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, queridos, neste texto, conforme já estamos estudando deste mês, ele traz uma orientação para a família. E ele diz como esta família deve se comportar, deve agir agora nesta nova realidade em Cristo Jesus. Uma vez que nós somos novas criaturas em Jesus, também precisamos andar de maneira diferente de como anda o mundo. Precisamos agora andar no Senhor, ou seja, tendo Cristo como nossa cabeça, como nosso guia, e a sua palavra como o manual de conduta para nós. O apóstolo Paulo então dá um manual para a família inteira, como devem agir os maridos, como devem agir as esposas, como devem agir os filhos. E agora no capítulo 6 e versículo 4 ele diz como devem agir os pais. E nós precisamos, como pais, ter a orientação da palavra de Deus para educar os nossos filhos. Uma história que me chama a atenção no Antigo Testamento é quando o anjo do Senhor aparece a Manoá e a sua esposa, dizendo que eles teriam um filho que vem ser Sansão, que seria um libertador de Israel. E diante de tamanha responsabilidade de criar um menino que seria alguém tão especial, o pai de Sansão, Manoá, pergunta: como é que eu devo criar este meu filho? E aí então o Senhor dá a direção para ele criar aquele menino. Que cada pai possa voltar-se para a palavra de Deus e nela aprender como educar os seus filhos. Então vamos ver esta noite quais são os principais deveres que os pais têm para com os seus filhos. Aqui temos muitos pais, temos filhos que um dia também serão pais, de forma que todos podem aprender da palavra de Deus para seguir esta certeira orientação para a nossa vida. Primeira coisa que os pais devem fazer, e que a Bíblia deixa muito claro, é que os pais devem educar seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de criar os seus filhos na doutrina do Senhor, de criar os seus filhos sendo educados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, queridos, é o manual de conduta para a vida. E se os pais então quiserem educar bem os seus filhos, terão na palavra de Deus o melhor de todos os manuais. Ainda no livro de Deuteronômio, quando Moisés estava dando os preceitos do Senhor para o povo dele, para o povo de Deus, ele diz então, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quando nós olhamos qual é a orientação de Deus então para os pais, nós vemos que em primeiro lugar os pais precisam ter a palavra de Deus no coração para poderem passá-la aos seus filhos. Os pais precisam conhecer a palavra de Deus. Sabe que hoje, queridos, nós vivemos num tempo em que parece que muitos pais estão como que terceirizando a educação espiritual de seus filhos. Muitos pais pensam que a escola dominical é o lugar dos meninos aprenderem a palavra de Deus, o caminho de Deus. Pensam que a escola é o lugar onde eles vão aprender a serem homens e mulheres decentes, a terem uma moral bem estruturada, mas não é nem na escola secular e nem na escola dominical que o menino deve ser educado. Mas o que a Bíblia diz é que o caráter do filho deve ser forjado na sua casa pela palavra de Deus que é ensinada pelos seus pais. Só que os pais precisam ter primeiro a palavra no coração.
para depois poderem passar aos seus filhos. E eu pergunto a você, pai que está aqui nesta noite, você lê a palavra? Você conhece a palavra? Você estuda a palavra de Deus? Porque como é que você pode passar algo que você não tem? Veja o processo que Deus orienta a Moisés para dar ao seu povo. Primeiro, a palavra deve estar no coração dos pais. Depois, ele vai então transferir esta palavra para os seus filhos, de forma que a palavra passe ao íntimo da criança. Ele diz: intimarás a teus filhos. Os pais, portanto, precisam conhecer a palavra de Deus para poder instruir os seus filhos nela. Não sei se Moisés tinha isto em mente, mas o processo que me vem à memória quando eu leio esse texto é como de um passarinho que traz a comida para os seus filhos. Obviamente os passarinhos não têm sacola, eles não vão ao supermercado e voltam com sacolas trazendo comida para os seus filhos. O que eles fazem? Eles comem primeiro. E depois, quando eles chegam diante dos filhos, aí eles devolvem aquilo que já está dentro dele, aquilo que já é alimento dentro dele, ele passa então para os seus filhos. Assim, os pais primeiro precisam absorver a palavra, precisam conhecê-la, precisa que ela esteja no coração. E talvez, queridos, pais estejam falhando nos dias de hoje em instruir os seus filhos na palavra, porque primeiro esteja faltando que esta palavra esteja no coração dos pais. Se os pais não tiverem a palavra no coração, o que vão ensinar aos seus filhos? Porque você não pode dar o que você não tem. Então, primeiro o pai precisa ter a palavra, depois ensina ao filho. E como ensina? Ensina só na escola dominical? Ensina só na hora do culto de doutrina? Não. O texto diz: você vai ensinar aos seus filhos em todo instante. Quando estiver sentado na sua casa, ensine a palavra de Deus ao seu filho. Quando você se levantar e for caminhar com ele, ensine a palavra de Deus ao seu filho. Quando você for se deitar, aproveite e ensine a palavra de Deus ao seu filho. Quando você se levantar de manhã, ensine a palavra de Deus ao seu filho. Ou seja, o pai precisa fazer disso uma coisa constante. A cada momento, o pai aproveita as oportunidades para dizer: está vendo, meu filho? Olha aí que desgraça na televisão. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Nós como crentes devemos nos guiar desta maneira. Quando acontece qualquer problema na rua, está vendo, meu filho? Olha, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, veja quanta insensatez. Não é assim que age o crente, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então o pai vai instruindo o filho e formando o caráter de Deus naquela criança. Os pais precisam instruir os seus filhos, e tendo como base para isso a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, não é apenas um livro qualquer, não é apenas um manual de religião. A palavra de Deus é a base para uma vida que agrade a Deus. A palavra de Deus é a base para uma vida que realmente valha a pena, uma vida que cumpra o propósito para o qual Deus nos criou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que nela nós vamos encontrar a base, a instrução para tudo. Para a formação moral, para a formação social, para a formação espiritual, para a formação intelectual. Se você se guiar pelos mandamentos de Deus e pela orientação da palavra, o filho será um cidadão exemplar. Porque a Bíblia tem instrução e orientação para todas as coisas. Quando Moisés, já finalizando o livro de Deuteronômio, ele traz aquela palavra para o povo. No capítulo 32 ele diz: olha, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Moisés diz que essa palavra deve ser aplicada ao coração, que a palavra precisa estar realmente fazendo parte do dia a dia. E diz mais ele: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida.
e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra. Se nós olharmos para a palavra de Deus, queridos, ela é uma palavra de vida, uma palavra que conduz para a vida, não somente a vida correta nesta terra, mas a vida eterna. A base para toda instrução dos pais precisa ser a palavra de Deus. Paulo diz: pais, criai os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Se você parar um pouco para pensar, querido papai, querida mamãe da casa do Senhor, você precisa ler mais a palavra de Deus para poder instruir os seus filhos nela. É uma obrigação que Deus deu aos pais, educarem seus filhos na palavra. E sabe, não tem idade para isso não. A palavra de Deus é como uma semente, e que ela deve ser plantada desde cedo. Então, logo a criança tenha condições de aprender, o pai deve lhe ensinar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, queridos, porque hoje nós temos literatura abundante. Hoje nós temos a Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia em cartoon, a Bíblia em desenho, a Bíblia disso, a Bíblia de todas as formas. Histórias animadas, histórias em vídeo. Então a criança pode começar a aprender a palavra de Deus desde muito cedo. Muito melhor do que deixar a criança com a babá eletrônica, a televisão, mostrando desenhos que só trazem violência, que muitas vezes trazem figuras caricaturadas de demônios. O pai pode trazer uma história da Bíblia Sagrada, e graças a Deus já existe no mercado histórias da Bíblia, que os filhos podem aprender com ela. Existem Bíblias com mais figuras do que palavras, contando as histórias da Bíblia. Invista na vida dos seus filhos. Compre uma Bíblia para ele. Ele não sabe ler ainda, então leia você para ele. Agora, se você for ler uma Bíblia na versão mais tradicional, talvez ele não vá se agradar da leitura, mas existe já a Bíblia numa linguagem bem simples, numa linguagem mesmo para as crianças, com histórias, com figuras, com gravuras. Os pais não podem esperar que os filhos se tornem grandes para ensinar-lhes a palavra de Deus, porque ela deve ser ensinada desde cedo à criança. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, ele diz: olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido. E ele diz então, olha, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a tua meninice, Paulo diz, e olha que no tempo de Timóteo não tinha a Bíblia para criança. E ele diz: desde a tua meninice tu conheces as sagradas letras. Certamente a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice cuidaram de instruir o menino na palavra de Deus. Nós que temos muito maior oferta de literatura no nosso tempo, não temos, queridos, nenhuma desculpa para não ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Aleluia. Ensine a Bíblia a seu filho. Ensine ele a gostar da Bíblia. Ensine ele a ler a Bíblia. Ensine ele a ter prazer pela leitura bíblica. Desenvolva este gosto pela leitura da Bíblia no seu filho. Às vezes nós gastamos dinheiro em tantas coisas que nem sempre têm uma utilidade tão grande. Reserve um pouco de dinheiro, invista numa Bíblia para o seu filho. Certamente será um investimento que trará um retorno extraordinário. Os pais devem educar os seus filhos. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Mas como é que os pais podem educar os seus filhos? Nós temos pelo menos 3 formas, 3 mecanismos que os pais vão usar para educar os seus filhos. A primeira é através da instrução, como nós já começamos a dizer. Através
da leitura da Bíblia para eles, do ensino da palavra de Deus. E Provérbios 22:6 diz assim, olha, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a vantagem de se ensinar alguém a palavra de Deus logo cedo. Agora eu gosto muito deste versículo, porque ele não diz assim, ensine o menino o caminho, mas ele diz, ensine o menino no caminho. A ideia da Bíblia não é, mostre qual é o caminho e deixe que ele siga. A ideia da Bíblia é, tome o menino pela mão, siga com ele no caminho e vá mostrando como ensina a palavra de Deus. Porque tem alguns pais hoje em dia que parecem que querem que os filhos sigam o caminho, mas eles mesmos não estão dispostos a caminhar com seus filhos. Então eles dizem, menino, vá para a escola dominical, mas ele fica em casa assistindo a programação da televisão. Meu filho, vá para a vigília da mocidade, mas ele fica em casa assistindo o futebol até tarde da noite. Às vezes eu conheci pais que vêm no carro, deixam o menino na escola dominical e vai para a praia ou vai para algum outro canto resolver alguma coisa. Isto não é ensinar no caminho. Ele pode até estar mostrando qual é o caminho. Olha, meu filho, é por ali, é assim. Mas ele não está seguindo o que orienta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho. Não mostre o caminho da escola dominical ao seu filho, venha com ele. Não mostre o caminho da vigília com o menino, venha com ele. Não mostre o menino aonde é que ele vai encontrar a palavra de Deus. Vá com ele. Instrua o menino no caminho. Os pais precisam fazer disso, queridos, uma constante, porque é no caminho da vida, é andando com o menino, é mostrando a cada momento como mostra a palavra de Deus que deve andar o crente, e seguindo este caminho que os pais podem realmente instruir os seus filhos. Então, não somente pela instrução, mas também pelo exemplo, os pais instruem os seus filhos. Não adianta de nada dizer, como diz o ditado no mundo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você quer que seu filho seja um homem de oração? Ore com ele. Você quer que a sua filha ame a palavra de Deus? Leia com ela. Você quer que os seus filhos tenham um prazer de estar na casa do Senhor? Então mostre esse prazer e vá com eles com alegria para a casa do Senhor. Seja um exemplo. Porque os pais muitas vezes cobram dos filhos coisas que eles mesmos não estão dispostos a fazer. Menino, vai fazer um exercício, e o pai está lá, sedentário, assistindo televisão, comendo pipoca com refrigerante, não faz nada e está dizendo, menino, vá fazer. Mas como que ele vai fazer se ele não tem o exemplo? Você quer que seu filho tenha uma vida saudável? Leve você uma vida saudável. E ele vai então seguir os seus passos, o seu exemplo. Glória a Jesus. Os pais precisam mostrar o exemplo. Paulo, eu gosto desse versículo, Filipenses 4, verso 9, ele, como pai espiritual de muitos crentes, ele diz, olha, o que vocês aprenderam, o que recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo não diz simplesmente, olha, aquilo que eu disse, façam, mas ele disse, o que eu ensinei a vocês, e como vocês viram que eu fiz, façam vocês também. Porque pelo exemplo se ensina muito mais do que pelas palavras, queridos. Você não precisa dizer ao seu filho que ele deve trabalhar, que ele deve ser diligente, que ele deve acordar cedo e fazer alguma coisa. Você não precisa dizer isso a ele se você faz isto desta maneira. Você pode até, em alguns momentos da vida dele, tem aqueles momentos que os adolescentes parece que tem um peso nas costas para se levantar, para fazer alguma coisa, mas certamente quando você disser, ele vai
raciocinar e dizer, não, eu vou fazer, meu pai manda fazer isso, mas porque ele faz também, ele age dessa maneira, e o exemplo será duradouro ensino na vida do filho. Também os pais instruem os seus filhos através da correção. Os pais ensinam o caminho certo. Os pais seguem dando exemplo neste caminho. Mas muitas vezes, apesar do pai ensinar e apesar do pai dar o exemplo, o filho começa a sair do caminho certo. E o pai precisa fazer o quê? O pai precisa corrigir o filho. Precisa usar da correção para que o filho não se desvie do melhor caminho. A correção é necessária para a vida da criança, queridos. A Bíblia é muito clara em dizer, Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Porque a correção ensina os limites à criança. A correção mostra o que ele não pode fazer. E quando a criança é educada sem limites, ela vai aprender da pior maneira que ela não pode ultrapassar certos limites. Ela vai aprender na rua, apanhando. Ela vai aprender lá na sociedade, sendo presa. Ela vai aprender lá fora, levando cabeçada na vida, porque não aprendeu em casa os limites. Os pais precisam corrigir os seus filhos antes que seja tarde. E me preocupa porque eu vejo na sociedade de hoje, até mesmo o governo querendo interferir na lei da palmada, e muitos pais que são levados por uma psicologia pós-moderna, de que não pode dizer não, não pode reprimir, não pode frustrar a criança. Frustrar a criança, queridos, é não corrigi-la enquanto é tempo. Os pais não podem ser violentos. É óbvio que a vara de Provérbios é uma figura. Não precisa ir na cerca e providenciar uma realmente para corrigir o filho, lógico que não. Mas se não houver correção enquanto é tempo, talvez seja tarde demais. E eu vejo nessa sociedade, às vezes, crianças tão pequenas, que os pais parece que têm receio de dizer não. Parece que tem receio de impor limites à criança. Não faça isso, meu amado irmão. Imponha limites enquanto é tempo, enquanto é cedo. E se for preciso, e muitas vezes é preciso, não se preocupe. Deus já equipou as crianças com um airbag de fábrica. Eles já vêm preparados para receber aquela famosa palmada no bumbum. Já está recheado de tecido, né, de sustentação. Já tem ali tecido amortecedor suficiente para levar e não causar dano. Mas não por violência, nem com raiva. Mas os pais devem educar porque amam seus filhos. E a Bíblia é muito clara que os pais devem corrigir os seus filhos com amor. Corrigir o filho, dar um castigo se for necessário, uma palmada se for necessário. Isso não é expressão de ódio nem de raiva, muito pelo contrário, é expressão de amor do pai para com os seus filhos. O pai que não corrige os filhos, esse é que não demonstra amor. Veja o que diz a palavra de Deus, Provérbios 13, verso 24. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. Por que é que o pai castiga o filho? Porque ama. Porque quer que ele aprenda os limites enquanto é tempo. Porque quer que ele saiba se conduzir bem desde que é criança, desde que é pequeno. Se os pais não corrigirem os seus filhos enquanto eles são pequenos, chegará o dia em que será tarde demais a correção. Então nós precisamos, como pais, corrigir os nossos filhos. A vara e a repreensão dão sabedoria, já lemos, mas o rapaz entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. Alguns pais na Bíblia
não corrigiram os seus filhos. E alguém poderia erroneamente pensar, erradamente pensar, esse é um pai bom, nunca repreendeu o filho, nunca deu um não a ele, nunca disse algo que o contrariasse, nunca repreendeu o menino cresceu livre, sem nada que o bloqueasse, isso é que é um pai bom. Nada disso. Veja qual foram os destinos, qual foi o destino desses meninos, que foram criados sem serem corrigidos por seus pais. Veja a tragédia que se tornou essas vidas. Primeiro exemplo, Davi, diz 1 Reis capítulo 1. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Adonias era filho de Davi, mas não era o primogênito, não tinha direito à herança e ao reinado. Não devia ser o rei, mas o que nos mostra o texto é que ele foi criado sem que nunca ninguém dissesse não a ele. Seus pais não ensinaram o que podia e o que não podia. Nunca levou uma palmada para dizer: não faça isso. E aí diz o texto: e preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E diz ainda: ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. Aí está um menino mimado, um menino que foi criado podendo fazer tudo. Eu tive um vizinho, uma certa época, que tinha um menino assim. E o menino entrava lá na minha casa e pegava o que ele queria e corria para a casa dele. Roubava biscoito e corria para a casa dele. Um dia a mamãe tinha feito um bolo, estava lá em cima da mesa. Ele meteu a mão assim, tirou um pedaço do bolo e fez carreira para a casa dele. E a gente correu atrás do delinquente ou do vizinho lá. E quando chegamos lá na casa dele, a mãe dele tomou nos braços. Eu era pequeno também, devia ter uns 10, 11 anos de idade. E ele uns 3 ou 4 anos mais novo. E a mãe tomou no braço e a gente denunciando: olha, ele carregou um pedaço do bolo, ele fez isso e tal. E a mãe dizia: não, meu bichinho não fez isso não. Fez não, né, meu bichinho, não fez isso não. Ele vai aprender da pior maneira que não deve fazer esse tipo de coisa. Assim aconteceu com Adonias. Davi nunca disse: não, meu filho, não faça isso não, que não pode. Davi nunca deu uma palmada para dizer: olha, rapaz, não faça isso não. E sabe como foi que ele aprendeu que não podia tomar o que era dos outros? Sabe como foi que ele aprendeu que não podia reinar no lugar dos outros? Quando foram lá e mataram ele. Aí ele aprendeu que não podia tomar o que era dos outros. Será que é isso que nós achamos que é bom para os nossos filhos? Será que é isso que os psicólogos acham que é bom para educar as crianças? Não ensine a ele os limites. Deixe que ele aprenda sozinho. Ele vai aprender quando for tarde demais. Ele vai aprender de uma maneira muito mais dura do que na sua casa. Quando meu filho Álvaro era pequeno, ele tinha uma certa curiosidade pelas tomadas elétricas, né? Gostava. Acho que muitas crianças acham bonitinho, quer descobrir o que é que tem ali dentro. E naquela época acho que não tinha esses protetores de plástico, nós colocávamos fita cobrindo a tomada para ele não enfiar alguma coisa, não colocar o dedo ali. Mas um dia eu vou chegando na sala e ele está lá com o dedinho tentando arrancar a fita. Eu digo: meu Deus, isso é um perigo. Coloca ali um objeto de metal, pode morrer eletrocutado. E eu fui devagarinho. E quando ele está lá, muito compenetrado, tentando arrancar a fita, eu cheguei por trás e dei-lhe uma tapa na mão que ficou vermelho. E ele tomou aquele susto: rapaz, não mexa nisso não, que você pode se machucar, pode morrer e tal. Nunca mais ele mexeu em tomadas. Graças a Deus, e está hoje já aí um rapaz. E eu digo: valeu a pena aquela tapa, valeu a pena aquela repreensão, para que ele aprendesse: não pode mexer aí, não pode fazer isso.
se nós não repreendermos os nossos filhos enquanto eles são pequenos, eles vão aprender tarde demais o que não se pode fazer. Veja outro exemplo na palavra de Deus, os filhos de Eli. Segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E o capítulo 3, verso 13, diz assim: porque já lhes fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. O texto diz aí claramente, Eli sabia o que os seus filhos faziam, mas nunca os repreendeu. Nunca chamou a atenção desses rapazes. Nunca, quando eles eram pequenos, ainda colocou de castigo. Nunca deu uma palmada para dizer a eles que eles não podiam fazer aquelas coisas na casa de Deus. E quando eles cresceram, eles se tornaram homens ímpios, não tinham temor de Deus, começaram a roubar as ofertas que traziam, começaram a se prostituir com as mulheres na entrada da casa de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus os matou. E eu aprendo com essas histórias, porque as histórias da Bíblia são ilustrações da doutrina. Com ela nós aprendemos o que acontece quando alguém desobedece a Deus, ou quando alguém obedece a Ele. E o que eu aprendo com essas histórias, queridos, é que os pais devem corrigir os seus filhos enquanto é tempo. Não tenha receio, pai, de impor limites aos seus filhos, de corrigi-los enquanto eles são pequenos, de dizer não, de colocar de castigo se for necessário, porque isto é uma demonstração de amor, de um pai que se preocupa, que quer ver o filho bem, que não quer vê-lo aprendendo regras de trás das grades. Prefere vê-lo aprender regras dentro da sua casa, porque em casa se corrige com amor, mas lá fora não tem amor na correção não. Pais precisam corrigir os seus filhos e precisam corrigi-los com amor. Mesmo texto que já lemos diz: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O pai precisa então ter o cuidado para ser justo, para ter regras claras, porque sendo justo e sendo transparente nas suas regras, o filho realmente não vai ficar irritado, não vai ficar irado. Quando é que nós pais podemos provocar a ira aos nossos filhos? Conforme diz Paulo que nós não devemos fazer. Primeiro, quando nós temos regras que não fazem sentido. Às vezes os pais dizem: não faça isso. Mas por quê? E essa geração que aí está, não aceita simplesmente dizer não faça. Eles querem saber por que não. E às vezes o pai diz: não, porque eu não quero. Não, porque desde pequeno eu aprendi que não se pode fazer isso. Quando não há uma regra clara, quando não há realmente um motivo justo, os filhos ficam sem entender. Então nós pais temos que ter o cuidado não somente de estabelecer as regras, mas de dar motivos certos, de saber o porquê que as regras devem ser daquela maneira. E por último, quando nós estabelecemos uma regra, precisamos estabelecer uma regra que nós mesmos cumpramos, porque senão seremos hipócritas. Eu já falei sobre o exemplo. Então o pai diz: menino, não minta. Mas quando o telefone toca, diz: diga que eu não estou. O pai diz: menino, não pode roubar nada de ninguém. Mas quando chega essa época de prestar contas com o leão, com o imposto de renda, o filho está vendo o pai ligando para um e para outro, tentando conseguir uma nota, tentando conseguir alguma coisa para ver se arranca mais algum dinheiro do imposto de renda. Como é que eu posso dizer: filho, não faça isso, se eu mesmo não estou enquadrado nesta regra?
Então, se eu ajo de maneira hipócrita, o meu filho vai dizer: só eu que não posso fazer, mas ele faz. Papai disse que eu não posso agir assim, mas ele age. E aí ele vai então ficar irritado com a regra. Ele vai cumprir quando o pai estiver presente, mas quando o pai estiver ausente, ele vai dizer: não, eu vou fazer do mesmo jeito dele, que ele também faz. Então precisamos estabelecer regras claras, e regras que nós mesmos estejamos dispostos a cumprir. Você manda seu filho se desculpar com o outro quando eles brigam, e você faz a mesma coisa com a sua esposa? Você manda seu filho ir se desculpar com o vizinho quando ele fez alguma coisa errada, mas você também faz com o irmão quando você briga com ele? Precisamos ter regras claras. Os pais são exemplos para os seus filhos. Agora, quando é necessário, queridos, os pais não podem ter receio de impor limites à criança, de colocar de castigo, sem violência. Não precisa de violência. Muitas vezes dói mais o castigo de tirar aquilo que ele gosta. Uma semana sem televisão, sem videogame, sem computador, dói mais do que uma palmada. Se você fosse trocar, ele dizia: não, 2 palmadas e está liberada a televisão, vai a palmada que é melhor, passa rápido. Mas os filhos precisam aprender limites, ter um castigo apropriado. Eu vejo pais com dificuldade, sabe por quê? Porque só vivem de ameaças. Não mexa naí, senão você vai apanhar. Aí o menino mexe: menino, é a última vez que eu digo. Aí ele mexe de novo: olha, eu não vou dizer mais não. E o menino mexe de novo: você está brincando comigo, né, rapaz? E o menino mexe de novo: olha, você não sabe com quem está brincando. E o menino mexe de novo. Meu irmão, estabeleça uma regra clara. Se você mexer, vai ficar de castigo. Se ele mexer, ponha mesmo de castigo. Porque senão você perde a moral, você perde a razão, você não tem mais a autoridade, fica só na ameaça e não toma uma medida. Não, haja, estabeleça limites e cumpra esses limites. O castigo não é para machucar a criança, mas é para ele saber que precisa obedecer. Sabe, isso é uma expressão de amor, queridos. A Bíblia é muito clara. Deus é quem diz que ele castiga, assim como um pai que ama castiga o seu filho. Porque se ele não aprende limites dentro de casa, aprenderá da pior maneira lá fora. Nós temos que ter, inclusive, o castigo apropriado para cada idade. Uma criança pequena, muitas vezes não adianta filosofar com ela: meu filho, porque veja bem, isso aqui é uma regra social. Você não adianta, ele não tem idade ainda para aprender, mas já tem idade para levar uma palmadinha e dizer não. Aí ele vai lá e teima: não, porque as crianças testam os limites, e ela faz. E se o pai deixa: que lindo, olha, quebrou, mas não tem nada não. Aí ela, quebra outro: que lindo, quebrou de novo. Daqui a pouco está quebrando tudo e não tem mais beleza nenhuma nisso. Não, tem que ensinar os limites logo cedo. Agora, quando fica maiorzinho, um rapaz, já tem 15 anos, 16 anos, uma moça, não tem mais sentido dar uma palmada. Não vai trazer nenhuma correção aquilo. Mas aí há outras maneiras de corrigir. Corta a mesada, suspende o computador. Uma semana sem Facebook, isso é um castigo terrível. Tem gente que não consegue nem sobreviver a isso direito, irmão. Então é preciso o pai ter regras claras para corrigir os seus filhos, agindo com amor, porém com determinação, e impor limites e regras que, se forem descumpridas, terão o castigo apropriado para cada situação, para cada faixa etária. Mas os pais precisam corrigir os seus filhos. Filhos que são criados sem correção se tornam um problema, e a responsabilidade é nossa como pais. Deus deu os filhos como bênção, mas o salmista descreve os filhos como flecha nas mãos do valente. A flecha é uma bênção, é uma defesa para ele.
E os filhos se tornam essa defesa para os pais, quando eles já não podem viver sozinhos, quando já não tem como se manter. Mas há um detalhe em relação à flecha, meu irmão, é que quem atira precisa mirar no alvo certo. Se você simplesmente pega a flecha e atira uma para um lado e outra para o outro, você não vai fazer nada com elas, vai estragá-las. A flecha precisa ser mirada no alvo. Os filhos também precisam ser apontados na direção certa para a vida. E esta é uma responsabilidade que Deus deu a nós como pais. Os pais precisam corrigir os seus filhos. Outra coisa que os pais precisam fazer, eles precisam dedicar tempo para seus filhos. Hoje nós vivemos numa crise do tempo. Vivemos numa correria louca, porque antes a gente gastava talvez 5 minutos para ir trabalhar, e hoje às vezes gasta 1 hora só no trânsito para poder chegar no local de trabalho. O tempo se tornou mais escasso, porque na realidade nós perdemos tempo com muitas coisas, e vivemos então nesta correria. Mas os pais, se quiserem ter bom relacionamento com os seus filhos, precisam dedicar tempo a eles. Como você pode acompanhar a vida do seu filho? Como você pode corrigir quando ele estiver errado? Como você pode instruir a criança no caminho? Como você pode ser um exemplo para os seus filhos se você não tem nem tempo de estar com eles? Há pais que tentam substituir a sua presença, o tempo que deveriam estar com os filhos, com presentes. Substituem a presença pelos presentes. E aí não tem tempo, arranja 2, 3 empregos para poder ter uma condição social melhor, e aí cada vez que volta para casa, um presentinho para o menino, um videogame, uma bicicleta, uma coisinha, outra coisinha. Mas os presentes não substituem a presença dos pais. Os filhos precisam da presença dos pais. Nós vemos que hoje, apesar de toda a correria, nós precisamos administrar o nosso tempo para ter tempo para os nossos filhos. Você conhece o seu filho? Você sabe do que ele gosta? Sabe a cor preferida dele? Sabe a comida de que ele gosta? Você sabe o que é que agrada a ele, o que não agrada? Você só vai saber isso se tiver tempo para estar com os filhos. Essa semana eu vi até uma reportagem dizendo que filhos que comem na mesa com os pais comem melhor do que os que comem sozinhos. Olha que maravilha, mais uma razão para você abandonar aquela ideia de um jantar na televisão, o outro no quarto, o outro no computador, e juntar todo mundo na mesa. Parece um costume antiquado, né? Mas não é não. É um costume salutar. Reunir a família na mesa. Porque na mesa, jantando, almoçando juntos, o pai pode perguntar: meu filho, como é que está indo na escola? Meu filho, minha filha, como é que está aí nos seus estudos? E ali nessas conversas, na comunicação, vão se conhecendo. O pai pode ali fazer uma oração por eles, pode pedir oração pelos seus problemas também, e a família então vai caminhando unida e conhecendo uns aos outros. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo exemplos de pais que estavam presentes na vida dos filhos, e vejo outros exemplos de pais que não estavam presentes na vida dos filhos. Por exemplo, Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Abraão estava lá, na porta da sua casa, como o vigilante, como o protetor, junto da sua família, ele estava ali. Você pode até dizer: mas isso é um estilo de vida naquela época. Hoje em dia eu não posso, eu tenho uma correria, eu tenho muita coisa para resolver. É verdade que isso é um estilo de vida de Abraão, mas o estilo de vida de Abraão foi uma escolha dele, assim como o estilo de vida de Ló foi uma escolha dele também. Se você retroage um pouquinho aqui nessa leitura, você vai encontrar Abraão e Ló juntos, mas já tinha tantos pastores e ovelhas que não podiam viver juntos. Abraão disse: Ló, escolha para onde você quer ir. Ló olhou e enxergou Sodoma.
Campinas férteis, vida social agitada, dinheiro, lucro, possibilidades financeiras. E ele disse: eu vou para lá. Ele não quis nem saber o prejuízo que isso podia trazer para a sua família, porque o mesmo texto diz que já era conhecida a fama de impiedade de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou esperando. Deus dirigiu Abraão e ele preferiu ficar na tenda com a sua família. Mas olha o que acontece com Ló, capítulo 19, verso 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Abraão estava sentado na porta da sua casa, como um pai presente. Ló estava sentado na porta da cidade. E quem estava na sua casa? Quem cuidava da sua casa? E você sabe a continuação dessa história, meu irmão. Os filhos de Abraão vão se tornar filhos da promessa, homens de Deus. Isaac, um homem de oração. Jacó, apesar dos seus erros, mas um homem que teve um encontro com Deus e deu continuidade à geração da herança de Deus. Enquanto que as filhas de Ló, quando ele foi obrigado a fugir da cidade por causa da destruição iminente, se abrigaram com o pai numa caverna. E ali elas tomaram uma iniciativa. Elas, as filhas, tomaram uma iniciativa e disseram: vamos dar bebida ao nosso pai. E quando ele estiver embriagado, uma noite eu irei e terei relações sexuais com ele. E depois na outra noite vai você, para nós não ficarmos sem ter filhos, sem ter herança. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, com quem essas meninas, essas moças aprenderam a beber, a embriagar e a ter relações sexuais? Com quem? E a outra pergunta que eu faço é: onde estava Ló enquanto elas aprendiam isso? Porque elas agiram de uma maneira tão confiante que daria certo, que mostra que elas já tinham experiência e prática no assunto. Elas já sabiam muito bem os efeitos da bebida. E já sabiam muito bem como poderiam ter relações com alguém. Onde estava Ló enquanto suas filhas aprendiam essas coisas em Sodoma e Gomorra? Estava lá, no seu trabalho, na porta da cidade. E quem vigiava a casa de Ló? Quem prestava atenção à sua família enquanto ele cuidava só do seu trabalho na porta da cidade? Nós, pais, precisamos ter tempo para os nossos filhos. Precisamos saber da vida dele. Precisamos ter tempo para conversar com eles, para conhecer. Porque se não arrumarmos tempo para eles, chegará breve o dia em que se tornarão estranhos dentro da mesma casa. Os pais precisam então promover momentos em que possam reunir a sua família. E há muitas coisas que podem fazer juntos, queridos. Já falei sobre as refeições. Tomar refeições juntos. Promover almoços, jantares, em casa mesmo. Se tem condição, vai um dia num local fora de casa. Mas é um momento de estar juntos. Tirar um período de férias. Se não pode 30 dias, uma semana, um final de semana, juntos. Praticar um esporte junto com o filho. Ah, mas meu filho só quer saber de brincar com a bola. Vá brincar com ele. Ah, mas minha filha só quer saber de jogar videogame. Vai jogar com ela. Mas tenha tempo em comum. Tenha tempo de estar junto. Conheça a realidade dele, dos seus filhos. Porque só assim poderão realmente acompanhar os filhos, detectar problemas que precisam ser corrigidos, conhecer, saber o que eles gostam, o que eles não gostam. Outra experiência muito boa que pode ser feita na família é o culto doméstico. Você faz o culto doméstico? Já fez o culto doméstico? Faça o culto doméstico na sua casa. Outro dia eu vou demonstrar aqui no púlpito quanto tempo você precisa para fazer o culto doméstico. Eu posso lhe garantir que dá para fazer o culto doméstico em 5 minutos. Se você pode tirar 10, amém. 15, que maravilha. Meia hora, excelente.
Mas se você só dispõe de 5 minutos por dia, dá para fazer o culto doméstico. Canta um hino, lê um texto da palavra de Deus e faz uma oração. Ali os filhos podem fazer um pedido de oração. Ali o pai pode apresentar também as suas dificuldades para toda a família orar. E há com certeza vitória para a família que ora unida, que vive unida, que cultua unida. Faça da sua casa um lugar de oração, um lugar de culto. Desligue a televisão em determinado momento, reúna a família na sala, ou no quarto, ou na cozinha, onde for mais apropriado. Faça o culto doméstico, vai ser bênção para a sua família. E um momento especial em que a família está reunida. Está enfrentando dificuldades, reúna a família. Faça um culto doméstico. Seus filhos irão aprender que quando há problemas, se resolve cultuando a Deus, orando ao Senhor. E isso vai ser uma bênção na vida deles. Os pais também podem promover encontros particulares com seus filhos. Se você tem mais de um filho, você não somente pode ter aqueles momentos de estar a família toda reunida, mas promova um momento de estar só com um filho. Chame um deles para ir na padaria. Leve o outro sozinho para ir comprar alguma coisa. Um dia reserve um momento para almoçar só com um deles, ou para tomar um lanche. É um momento só o pai e o filho, ou a mãe e a filha, sem os demais membros da família. Às vezes a família é numerosa e fica aquela coisa muito difícil de alguém se expressar. Crie espaço para estar sozinho com seu filho. Isso é um momento de você conhecê-lo, de você conversar com ele. Leve alguém, vai resolver uma coisa. Não, eu vou no centro resolver uma coisa. Leve um dos seus filhos. Convide para ir com você. Ali vá conversando, vá falando com ele, vá conhecendo melhor. Certamente, ter tempo para o filho é um investimento especial que o pai faz na vida dele. Os pais devem mostrar carinho. Nós precisamos, como pais, demonstrar o amor, o afeto, o carinho para com os nossos filhos. Sabe que hoje, irmãos, há uma geração carente de emoções, há uma geração carente de carinho. E como observamos isso? Olhe, há grupos chamados tribos urbanas, de pessoas que se reúnem, os chamados emotivos, ou os emos. Eles se reúnem somente para ter um abraço. O prazer deles é de se reunir, e se você for nos shoppings da cidade, lá estão vários deles reunidos, e eles se abraçam. Por que é que grupos se reúnem para tão somente um abraçar o outro? Por quê? Porque certamente falta abraço em casa. Falta um beijo em casa. Falta um abraço na sua casa. Meu irmão, minha irmã, abrace o seu filho. Beije o seu filho. Faça carinho no seu filho. O pai do filho pródigo, eu acho bonito esse homem, porque pelo texto dá a entender até que ele é já um senhor de idade. Mas quando o filho volta para casa, ele corre no meio da rua. Isso era uma atitude desrespeitosa para um homem idoso naquela cultura. Os homens de respeito andavam devagar, lentamente. Sabe que os degraus do templo em Jerusalém, eles eram degraus irregulares, exatamente para que os homens caminhassem devagar. Porque era isso que mostrava respeito a um homem. O pai não quis nem conversa, correu no meio da rua e abraçou o seu filho e o beijou. E aquele filho voltou para casa, porque ele lembrou-se lá onde estava, dizendo: na minha casa tem coisas que eu não tenho aqui. Que os nossos filhos possam se lembrar da casa,
quando eles estiverem carentes de um abraço, de um carinho, de uma palavra, eles possam se lembrar da casa e dizer: eu vou voltar para a casa de meu pai, lá tem abraço todo dia, lá tem beijo toda hora, lá tem carinho todo momento. E isso nós precisamos demonstrar aos nossos filhos. Às vezes fomos criados pelos nossos pais e na época deles ensinaram que tem que ser macho, que homem não se abraça, que homem não chora, que esse negócio de beijo, não sei o quê. Mas, queridos, não podemos mais viver nessa realidade. Beije seu filho, abrace seu filho, porque você estará demonstrando carinho por ele. Também tenha o cuidado de afirmar com palavras este amor, com palavras de motivação, com palavras que façam seu filho se sentir bem. Há pais que infelizmente só tem palavras negativas para os seus filhos. Esse menino não aprende nunca, essa menina nunca vai ser ninguém na vida, esse menino, não faça isso. Tenha palavras de estímulo. Eu sei que às vezes os pais ficam irritados com filhos, adolescentes, que não obedecem, que não fazem o que se manda fazer, ou com filhos que muitas vezes não estão sendo os melhores filhos, mas são fases na vida das pessoas. Os pais precisam amar os seus filhos incondicionalmente. Os pais precisam amar os seus filhos quando eles obedecem e quando eles não obedecem. E devem ter palavras de estímulo para eles. Palavras que a Bíblia nos recomenda. Que da nossa boca não saia palavra torpe, mas somente palavra que edifique, que dê graça. As palavras que você usa para com os seus filhos, papai e mamãe, são palavras de edificação. São palavras de alguém que diz assim: olha, você já está realmente uma mocinha. Ah, meu filho, eu me alegro de ver que você está um homem de Deus. Ah, meu filho, minha filha, eu vejo cada dia tenho mais alegria com você. Você me deixa orgulhoso, me deixa satisfeito de ver como você está indo bem na escola. Tem uma palavra de estímulo para seu filho. Tem uma palavra de motivação. E você vai ver que ele responderá muito bem e muito melhor do que com reclamações apenas. Às vezes os pais reclamam muito: ah, vai limpar seu quarto, vai ajeitar isso, o quê, vai limpar isso. E quando faz? Ah, muito bem, está vendo como ficou bonito, arrumado? Ah, muito bem, já está uma mocinha, já sabe arrumar o quarto. Dê uma palavra de estímulo, porque isso faz bem a qualquer pessoa. Estou já caminhando para a conclusão, mas ainda há uma outra coisa que eu preciso falar para você, papai e mamãe. Os pais devem evitar o favoritismo na família. Às vezes nós temos um filho favorito, temos uma filha que é favorita, que nós temos especial predileção por ela. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar famílias assim também, histórias assim também. Ah, eu prefiro esse meu filho porque ele parece mais comigo. Ah, eu prefiro esse meu filho porque ele é a minha cara, porque ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, porque ele tem uma afinidade comigo. Mas isso não é correto, os pais não podem fazer esse tipo de coisa. Veja o que acontecia na casa dos patriarcas. Na casa de Isaac, diz assim: cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Veja o favoritismo nessa família. Por quê? Porque o pai gostava do filho, porque ele era caçador e o pai gostava de comer caça. A mãe preferia o outro. Por quê? Porque ele gostava de ficar em casa e fazia companhia para ela. E essa família cresceu com favoritos. Esse é o preferido de papai, esse é o preferido da mamãe.
e a confusão estava armada. O resultado é que esses irmãos se tornaram inimigos, porque havia preferência nessa família. Os pais precisam amar os seus filhos incondicionalmente. São filhos. Muitas vezes o filho rebelde é exatamente aquele que quer mais atenção. É aquele que precisa de maior reconhecimento de seus pais. Então nós pais temos que ter o cuidado para que não haja preferências na família. Na família de Labão havia Raquel, que era mais bonita, e Leia não era tão bonita. E o problema que gerou isto, os pais precisam ter cuidados para administrar essas coisas. Tem um filho seu que é mais destacado, cuidado para não menosprezar o outro. Tem uma filha sua que é mais bonita, cuidado para não deixar a outra sentir-se menosprezada. Os pais precisam equilibrar estas coisas na família. Trate a todos da mesma maneira, ame da mesma maneira, abrace da mesma maneira, beije da mesma maneira, traga junto com você da mesma maneira. Uns respondem mais, são mais afetuosos, outros parecem mais um porquinho espinho, mas ame os porquinhos espinhos assim como os ursinhos, abrace todos da mesma maneira, porque são filhos, são bênção de Deus para nós. E às vezes o que mais os porquinhos espinhos precisam são exatamente de um abraço, para mostrar que eles são também importantes. Há fases na vida que os adolescentes principalmente se sentem menosprezados, se sentem afastados dos grupos, e é mais nessa hora que precisam do apoio e do reconhecimento de seus pais. Para evitar o favoritismo, os pais precisam tratar os filhos de uma forma justa, tratá-los igualmente, precisam dar a esses filhos e cobrar na medida certa, sem preferências. Porque um é mais inteligente, então eu deixo ele dormir mais, e o outro eu acordo para me ajudar, para fazer alguma coisa. Não, trate a todos da mesma maneira. Trate a todos de maneira justa. Ame-os incondicionalmente. Os filhos nem sempre são do jeito que nós queríamos que fossem, mas eles são assim como são. E foi Deus quem nos deu desta maneira. E nós precisamos amá-los, educá-los, instruí-los, para que eles cresçam bem. Nunca faça comparação entre os irmãos. O pai está causando uma contenda quando diz assim: porque sua irmã é melhor do que você. Porque seu irmão, ele me abraça mais do que você. Porque seu irmão é mais dedicado, é mais estudioso, é mais inteligente, é mais isso, é mais aquilo. Não faça isso. Cada filho é de uma maneira. Cada pessoa é diferente uma da outra. Eu tenho um irmão gêmeo, mas nós não somos exatamente iguais. Temos as nossas diferenças. Além de eu ser mais bonito, obviamente, mas tem algumas diferenças. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Nem os filhos gêmeos são iguais. Nós precisamos então tratar a todos de maneira justa, equilibrada, amando os filhos como eles são e não como nós gostaríamos que eles fossem. Nós precisamos também fazer com que os nossos filhos reconheçam o melhor nos seus irmãos. Nunca promover a guerra entre eles, mas pelo contrário, mostrar o valor de cada um, para que os outros também saibam valorizar os seus irmãos. Eu estou concluindo, irmãos. A última coisa é que os pais devem orar por seus filhos, devem interceder por eles. Se os filhos têm problemas, nós precisamos orar por eles. Os pais devem ser os verdadeiros defensores da família, orando por seus filhos. Lamentações capítulo 2, verso 19, o profeta Jeremias, ele diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Quando os pais oram por seus filhos, eles abençoam seus filhos.
e ensinam a eles o valor da oração. Certamente você já enfrentou dificuldades com seus filhos ou ainda vai enfrentá-los. Momentos que parecem ser de rebeldia, momentos que parecem ser de depressão, de solidão ou de qualquer outro problema. Mas a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu para interceder por nossa família. Os pais devem orar. Jesus disse uma coisa impressionante que aplica-se bem a este caso. Ele disse assim: olha, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Você não sabe o que pode atingir o seu filho hoje ou amanhã. Você não sabe o que o inimigo está planejando contra ele. Você não sabe o que alguém está armando contra ele. Então hoje, pai de família, se levante e vigie a sua casa. E interceda por ela. E ore pelos seus filhos. Só tem 5 anos de idade, mas vá orando já pelo marido, pela esposa, que Deus dê no tempo certo. Vá intercedendo contra as más companhias, pelas coisas que acontecem na escola. Eu acho bonito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando o apóstolo Paulo está indo a caminho de Jerusalém, e ele diz, olha, que depois que passou aqueles dias ali, ele diz: saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, agora veja bem, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Olha que cena bonita. A família, pai, mulher e filhos de joelho orando ao Senhor. Essa é uma família que tem vitória. Essa é uma família abençoada. Família que caminha de joelhos. É uma família que tem a bênção de Deus, que tem a vitória na sua vida. Então, ore com a sua família, pai. Interceda por seus filhos e ensine-os a seguirem o caminho do Senhor. Os pais precisam ser agentes de edificação, educando, corrigindo, instruindo, sem favoritismo, sem preferências, mas orando e abençoando a sua família. Eu vou pedir a exemplo do que fizemos nas outras noites, que os pais fiquem de pé, por favor, agora. E vamos ler juntos os 10 mandamentos dos pais. Os pais, por favor, todos que são pais aqui, fiquem de pé. Se seus filhos estiverem aí e puderem estar junto com você, traga os seus filhos para junto de você aí. Por favor, a minha família, venha para cá. A esposa, se puder, fique junto do marido aí também. Para nós lermos os 10 mandamentos para os pais. Eu quero que os pais leiam comigo, com alegria, irmãos. Nós estamos encerrando esta sequência de estudos para a família. Tenho certeza que foi bênção e que os irmãos ainda poderão assistir na internet outras vezes e continuar edificando a sua família com essa palavra. Vamos ler então os 10 mandamentos para os pais. O primeiro mandamento, vamos ler juntos os pais. Amarás ao Senhor teu Deus e aos teus filhos como bênçãos dadas por Ele, para que tu cuides e protejas. Segundo mandamento, amarás os teus filhos incondicionalmente, como eles são, não como gostarias que fossem. Terceiro mandamento, educarás teus filhos segundo as orientações da palavra de Deus, logo que eles puderem aprender. Quarto mandamento, glória a Jesus, levarás teus filhos a ter um encontro com Jesus, despertando-os para buscar a Deus e servi-lo sempre. Quinto mandamento, serás um exemplo para teus filhos, na tua conduta, no teu falar e nas tuas escolhas. Sexto mandamento, corrigirás teus filhos sempre que for necessário, com amor e justiça, sem violência. Sétimo mandamento, dedicarás tempo para estar com teus filhos,
como Pai que está presente em suas vidas. 8º mandamento: demonstrarás amor e carinho para com teus filhos, com abraços, beijos e palavras de estímulo. 9º mandamento: não preferirás um filho a outro, por qualquer razão, mas os tratarás com justiça e equidade, sem preferências. E 10º mandamento: orarás por teus filhos e os estimularás a uma vida de oração e dependência do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Se nós fizermos isso, queridos, com o amor de Deus no nosso coração, certamente a nossa família será edificada, a nossa família será uma bênção. Ao Senhor nosso Deus toda glória, toda honra, todo louvor, que Ele cada dia nos instrua por sua palavra para edificarmos a nossa família. Se nós, famílias do Senhor, colocarmos em prática estas coisas, certamente seremos uma família forte, sadia, sólida, caminhando na doutrina e na demonstração do Senhor, caminhando de acordo com a orientação da palavra do Mestre. Que Deus abençoe as famílias.